Sabe se o amplificador que você tem é compatível com as suas caixas? Não? Então fica com a gente no vídeo de hoje que a gente vai falar sobre isso e muito mais. Solta a vinheta aí! Fala pessoal, aqui é o Josué Marins, esse é o Som para Sua Igreja. Como vocês sabem, eu ajudo a igreja a terem um som de qualidade. No vídeo de hoje, eu queria falar um pouco mais sobre uma pergunta que eu recebi lá no Instagram a respeito de o casamento ali entre caixas e amplificadores. Essa pergunta, na verdade, me deixou assim até contente, porque em geral, pelo que eu observo em muitas igrejas que eu já passei, né? Não, obviamente não são todas, é que o pessoal, principalmente a galera mais inexperiente, às vezes por desconhecimento, às vezes por não saber, é a mesma coisa, né? O pessoal não se preocupa muito com isso. E é legal ter esse tipo de feedback, porque mostra que realmente a galera tá ficando cada vez mais atenta aí em relação a esse tipo de detalhe. Até porque é uma coisa, né, a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do vídeo de hoje, mas é uma coisa assim de extrema importância, né? Não ter essa relação entre caixas e amplificadores bem definida, né, bem ajustada, vamos falar assim, é talvez o principal problema, ou para falta de rendimento no seu som, ou para danos no seu som, propriamente falando, assim, de verdade. Caixas com defeito, amplificadores queimados, tudo vai em relação a gente não saber fazer esse ajuste entre caixas e amplificadores. Então a galera normalmente, né, vai me perguntar assim: Josué, então como é que eu sei qual caixa eu posso ligar com qual amplificador? A gente sempre vai ter em mente, pessoal, duas ordens de grandeza, duas coisas que a gente precisa observar nas caixas de som e nos alto-falantes. Quais são essas duas coisas? Uma é a impedância, qual é a impedância que aquele elemento, seja amplificador, caixa, trabalha, e qual é a potência, né? A potência que essa caixa, esse amplificador trabalha. Então eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu trocar aqui a tela, peraí. Tá aqui, ó. Vamos lá. Utiliza-se mais de um alto-falante conectado no amplificador, né? Então, o que é isso? Explicando para vocês. Dependendo do tipo de correlação que a gente estabelece, você pode ter um amplificador para cada caixa, no caso, um canal de amplificador. Tudo bem que tem alguns amplificadores que ele só tem um canal, tem amplificadores que tem dois canais, tem amplificadores que tem mais de dois canais, tá? E por cada canal, né, de amplificação, você pode ter uma caixa ou mais de uma caixa, tá? Então utiliza-se mais de um alto-falante conectado no amplificador. Esse é um primeiro exemplo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Beleza, né? A impedância das caixas, tá? 4 ou 8 ohms. Você pode ter de 2 ohms, 16 ohms, mas em geral o que você mais vai achar é entre 4 e 8 ohms. A impedância de saída dos amplificadores, tá? De 2 a 16 ohms. Então, impedância resultante das caixas deve se respeitar a impedância do amplificador. Então, deixa eu um pouquinho mais devagar, voltar um pouquinho para vocês entenderem. Deixa eu até transicionar aqui de volta para mim. Então a gente observou que as caixas têm potências, os amplificadores têm potências, né? E eles também têm algo chamado de impedância. E que é impedância, Josué? Você está chegando agora, se você não sabe o que é impedância, na linguagem técnica eletrônica, é a unidade de medida de resistência do sinal. Ou seja, o quanto aquele elemento ele é resistente à passagem de corrente, tá? Passagem de energia, vamos falar assim, né? Para a galera entender melhor. Então, quanto mais alto for a impedância, maior essa resistência, beleza? Então, a gente já viu que existem diferentes modelos, né, de caixas
trabalham com diferentes níveis de impedância e diferentes amplificadores que vão trabalhar com diferença de impedâncias também. Então, quanto maior a impedância, maior a resistência, quanto menor a impedância, menor a resistência. E o que é mais importante do que entender exatamente o que é impedância é você entender a correlação desses dois elementos, nos amplificadores e nas caixas, que é isso, né? E eu digo já, né, que é até mais importante do que a correlação de potência. Eu tenho um alto-falante que aguenta 40 watts, eu tenho um amplificador que por canal ele me dá 50 watts, 40 watts, 30 watts, que seja. Mais do que essa correlação de potência, né, de energia que o amplificador empurra e que as caixas recebem, é a correlação aí, né, o casamento, né, e é o termo que mais é utilizado, o casamento de impedância entre alto-falante e amplificador, tá? É o que é mais importante você observar. Porque quando isso não está bem estabelecido, acontece o que eu falei no início do vídeo com vocês. Ou você deixa de ter rendimento, as suas caixas não vão trabalhar tão bem, o teu som ele não vai ser ou tão potente ou ter a mesma qualidade, ou você vai ter um dano, um prejuízo aí, porque ou você vai ter um problema com as suas caixas, ou muito provavelmente o que mais acontece é você ter a queima dos amplificadores. Por isso que é extremamente importante que você faça o casamento correto entre impedância do amplificador e impedância das caixas. Então deixa eu voltar para a apresentação. E exatamente esse é o ponto que a gente leu, né? A impedância resultante das caixas deve respeitar a impedância do amplificador. Tá? Então marque esse ponto aí, tá no processo aí na tua agenda, no teu caderno aí, tá? Quando você quiser saber se a caixa que você tem na sua igreja ela é compatível com o amplificador e vice-versa, então o que você tem que descobrir? Deixa eu voltar até aqui para mim. O que você tem que descobrir? Você tem que descobrir qual que é a impedância da sua caixa e qual que é a impedância de entrada, né, da sua caixa. O sinal está entrando na caixa, saindo do amplificador, entrando na caixa. Qual é a impedância, né, que a sua caixa recebe e quais são as impedâncias que o seu amplificador trabalha. Meu amplificador tem 8 ohms, né, de impedância de saída por canal ali, cada canal 8 ohms. Então a associação mais direta, é claro que isso tem variações, então é importante, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a associação é que pelo menos a sua caixa ela tem que ter 8 ohms. Eu posso fazer com caixa de 4 ohms? Você vai ver que dá para fazer, mas tem, né, algumas etapas aí que precisam ser respeitadas. Mas no mínimo é isso. Se eu tenho um de 8, eu boto um de 8. Só meu amplificador é 4, então tua caixa tem que ter 4. E a partir, né, do que é mais lógico, é mais simples, você pode ir fazendo combinações. Então, voltamos aqui, vamos lá de novo. Então, associações, tá? Josué, eu não tenho... Eu tenho um amplificador de 8 ohms, mas eu não tenho... As minhas caixas são todas de 4. Eu tenho 4 caixas, né, de 4 ohms. E eu tenho um amplificador com 2 canais de 8 ohms. Eu consigo usar? Consegue usar. Aí a gente vai fazer o que se chama de associação, tá? Então, quais são os tipos de associação que a gente consegue fazer entre as caixas para que elas, no final das contas, tenha a mesma impedância que o amplificador, tá? A gente consegue fazer associação em série, associação em paralelo e associação mista. Tá? Esses 3 tipos de associação entre as caixas. O que é a associação? É a forma como essas caixas elas estão interligadas, tá?
Então existe associação em série, associação em paralelo e associação mista. É uma forma como você vai interligar as caixas e você vai ter uma impedância ali resultante entre essa ligação que vai entregar a mesma impedância que o amplificador. Então, eu tinha duas caixas de 4 ohms e no final o que o amplificador vai ver é 8 ohms, que é o que ele trabalha. Você fazendo isso, ou em série, ou em paralelo, ou em mista, você vai ter o mesmo resultado, né, a mesma resultante ali das impedâncias que o amplificador vê, tá? Então, repetir isso de algumas formas aí para ver se fica mais claro para vocês. Ligação em série. Este tipo de ligação resulta na soma das impedâncias. Então, conecte-se o terminal negativo do primeira caixa ao terminal positivo da caixa seguinte, ou subsequente, né? Para calcular a impedância total neste tipo de ligação, simplesmente some a impedância de cada alto-falante utilizando a seguinte situação, tá? Essa é a em série. Então, como é que é? Eu tenho 8 ohms mais 8 ohms é igual a 16 ohms. Então, eu tenho lá... Deixa eu ver com o meu mouse aqui. Eu tenho lá... Esse aqui é um polo positivo do meu amplificador. Eu tirei um cabinho, liguei no polo positivo do meu alto-falante aqui, tá? Ou de uma das caixas. Eu tenho um polo negativo dessa caixa, eu vou ligar ela no polo positivo da outra caixa e vou pegar o negativo, né, da minha segunda caixa e vou levar até o polo negativo do meu amplificador. Essa é a associação ou ligação de uma ligação em série. Ou seja, se o meu amplificador trabalha com 16 ohms e eu tenho duas caixas de 8 ohms, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação em série. E aí eu vou somar as impedâncias. O meu amplificador tem 16, eu tenho 8 mais 8 igual a 16. Eu fiz o casamento da impedância com uma associação, uma ligação, né, em série. Ou seja, no final das contas, eu somei as duas impedâncias. O que o amplificador ele está enxergando é uma única impedância, uma única resistência, embora sejam dois alto-falantes aqui, ou dois alto-falantes, ou duas caixas de som, é o que ele vai estar enxergando. E ó, teu som ele tá bem dimensionado, ele tá ok, tá tudo certinho. E você não precisa se preocupar com isso, tá? Ligação em série é usada para reduzir a potência das caixas ligadas ao amplificador, né? Por quê? Quanto maior é a impedância, menor é a passagem, né, de corrente, de energia, né, de sinal, pelo fio, pelos elementos ali. Então, normalmente você vai ver lá, existem, né, principalmente os amplificadores, quando eles, deixa eu trocar aqui. Os amplificadores, quando eles trabalham com impedâncias maiores, normalmente ele tem potências menores, tá? Por conta dessa resistência do sistema ali, dessa equação total, vai fazer com que ele acabe tendo menos potência, porque você tem muita, né, perda ao longo do processo. E você vai ver, cara, é só pegar os manuais, né? Amplificador trabalha com 2, 4 e 8. Você vai ver que em 2 ohms ele vai ter uma potência maior do que em 4, do que em 8. Pô, Josué, mas qual é a vantagem de trabalhar com um amplificador com menos potência? Seria melhor sempre tentar aproveitar o máximo de potência? Sim, mas às vezes é um amplificador que você tem. Às vezes a impedância menor, né, a impedância maior, ou seja, né, a potência menor que ele te dá com essa impedância alta já é suficiente para aquilo que você precisa. Você tem caixas que você consegue trabalhar naquele tipo ali de junção, né? Como eu dei o exemplo das duas caixas de 8 ohms.
Então você casa tudo. Para que você vai comprar uma caixa a mais ou comprar um amplificador diferente se o que você tem você já conseguir montar e botar para funcionar e já te atende? Então não tem muito por que você fazer essa conexão, essa junção, comprar mais coisas sem necessidade. O que você tem já funciona, e se essa potência já é suficiente para o espaço, para o ambiente que você tem, cara, você já está com tudo na sua mão. Você só precisa saber montar isso de forma que ele funcione corretamente, né? Devidamente equilibrado. Conseguiu isso, pessoal? Você já tem tudo na sua mão, você não precisa comprar mais nada. Seria diferente se você não tivesse como, mesmo com todos os tipos de associações, fazer o equilíbrio correto desse sistema. Aí seria uma situação totalmente diferente. Agora, eu consigo, com as caixas que eu tenho, trabalhar na menor impedância do meu amplificador para ter mais potência. Se ao longo desse vídeo você chegar à conclusão do que é isso, eu te recomendo, cara. Vai e faz desse jeito, porque, sem dúvida, é muito mais vantagem você ter uma sobra aí de potência, de amplificação em relação ao que você tem e o que você precisa, tá bom? Então, voltando aqui, é usado para reduzir a potência nas caixas ligadas ao amplificador. Ligação em série, né? Este tipo de ligação é utilizada nas luzes de pinheiros de Natal. Olha que exemplo bonito, né? Bem natalino. Quando uma das caixas parar, as demais associações em séries com esta também irão parar. Isso é uma desvantagem, né, da ligação em série. Porque se alguma coisa acontecer, né, por exemplo, o cabo rompeu no meio do caminho. Deixa eu voltar aqui para você. Tava todo mundo funcionando. De repente alguém passou lá e arrebentou o cabo, né? Ele deixa de funcionar. O sistema ele deixa de funcionar. É igual eu falei, o pinheiro de Natal. É interessante esse exemplo, mas quem já foi em festa junina, é comum você ver É comum você ver em festa junina aquele fio, né, gigante, que tem várias lâmpadazinhas, né, penduradas, e você vê que às vezes aquilo ali ela pode ser feito, né, é um bom exemplo, tanto para ligação em série, em paralelo, mas às vezes você vê elas estão, né, vamos dizer que fosse numa ligação em série, uma entra num fio numa, sai pelo outro e vai ramificando para todas as outras. Se uma lâmpada queimar, você para tudo, você corta a corrente, né, o sentido do fluxo ali, e aí você interrompe. Esse é um problema do sistema em série, da ligação em série. Mas diferente disso, a gente tem a ligação em paralelo, tá? Olha que legal, olha que bacana, né? Então você tem um alto-falante, você tem a parte do teu amplificador. Então, lembra que em série você saía do amplificador, ia para um polo, pegava o outro polo, ligava no outro polo e né, o polo negativo ia para o positivo. Aqui não, aqui você não tem essa mescla. Você saiu com o polo positivo do amplificador, você vai no polo positivo de cada alto-falante, né? A mesma coisa você vai fazer com o negativo. Saiu de cada, né, do negativo do amplificador, você vai em cada polo negativo do amplificador. Ou seja, de antemão, não existe um problema. Se alguma coisa acontecer com esse cara aqui, né? Ele queimou, parou, arrebentou, né? Esse fiozinho aqui, ele cortou. Os outros eles não vão parar por conta disso. E como é que eu calculo, né, a minha ligação em paralelo aqui, né? Eu tenho 4 amplificadores, então a resistência é igual a impedância sobre N. N é quem? É a quantidade que eu tenho das caixas, ou seja, eu vou pegar de 8, 8, 8, 8. Então, 8
é a minha resistência dividido pela minha quantidade de caixas. Então, você vai fazer essa ligação aqui, tá? O vermelho vai sempre em todos os vermelhos, ou positivo, né? Eu tô falando vermelho porque às vezes, na maioria das vezes, o código de cores, o positivo, ele é vermelho. Então ele vai em cada uma, o negativo em cada uma. Ligou desse jeito, você vai saber qual a impedância de cada caixa e dividir pela quantidade de caixas. Ou seja, se eu tenho 4 caixas de 8 ohms, 8 dividido por 4, que é igual a 2. Se o seu amplificador ele trabalha com 2 ohms, então com essa quantidade de caixas e a quantidade, né, e o seu amplificador, você consegue, né, trabalhar com ele e consequentemente vai ter mais potência, porque você está trabalhando com uma impedância menor, uma resistência menor. Ah, Josué, se eu tivesse a metade disso, então seria 8 dividido por 2. Então 8 dividido por 2, você teria 1, 2, 3, 4 ohms. Você fazer a conta de cabeça, pra vocês verem como é que eu estou bem na situação. Então, você teria aí 4 ohms, uma impedância maior, ou seja, quanto mais caixas você tem nesse tipo de ligação, menor tende a ser a sua impedância. Se o seu amplificador fosse de 4 ohms, a metade disso também funcionaria numa ligação em paralelo. Beleza, pessoal? Ligação em paralelo, quando uma da caixa para, as demais caixas não param de tocar. É aquilo que eu falei lá atrás com vocês. Ligação mista, né? A combinação entre série e paralelo. Ficou meio, né, fácil aí para a gente entender. Permite o casamento de impedância de acordo com o amplificador de forma mais flexível. Então você vê aqui que você tem 2 conjuntos, tá? Esses conjuntos aqui, ó, você tem, na verdade, ó, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, esse conjunto aqui, eu tenho uma ligação em paralelo. Nesse outro conjunto aqui, eu tenho uma ligação em paralelo. E quando eu interligo o positivo desse conjunto com o negativo desse conjunto, eu tenho uma ligação em série. Então, aqui, se eu tenho paralelo, eu tenho 8 dividido por 2. Aqui eu tenho 8 dividido por 2. Vai dar 4 e 4. Eu somo, eu tenho uma impedância final de 8 ohms. Isso aqui permite maior flexibilidade, mas também gera um nível de complexidade maior. Então você vai tendo quantidades maiores, né, de alto-falantes, onde você precisa fazer a combinação para você chegar nesse tipo de resultante. Normalmente, assim, isso é um caminho que você vai optar quando você tem, né, uma quantidade maior e às vezes, né, para você conseguir fazer esse casamento aí, ou alto-falantes de impedâncias diferentes também. Às vezes você faz um grupo, eu somo e aí eu faço a divisão. Lembrando que assim, tudo isso tem uma correlação com a sua amplificação, então você também precisa tomar cuidado com essa questão, tá? Voltando aqui, ligação mista, característica da ligação mista. Então você tem lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu falei, uma quantidade bem alta aí, né, de amplificador, de alto-falantes para você fazer o casamento, né? Permite atenuar o som de caixas em um setor específico, associando-as em série e em paralelo com as demais caixas da sonorização. Que eu falei, você faz em grupos e aí você vai fazendo esses conjuntos. Ó, 16 caixas. Na prática, não se recomenda ligações mistas acima de 16 caixas devido à complexidade da ligação. Tudo bem mais difícil de você fazer. Então, acima aí de 16 caixas já é perigoso, né? Então, pode cair naqueles problemas lá, principalmente na questão da queima dos amplificadores. Então, é bom a gente sempre tomar cuidado e evitar.
potência por alto-falante. Então, a gente falou, né, dois elementos, casamento de impedância e casamento de potência. Então você tem uma potência, essa potência ela precisa ser dividida por esses altos-falantes aí. Deve-se associar as caixas corretamente. Então, se eu tenho um amplificador de 2 ohms com 12 watts, né, eu vou ter 8, 8, 8, 8, né, em 4 caixas. Eu escolho uma ligação em paralelo, tá? Então eu peguei esses 8 falantes, o vermelho vai no vermelho de cada um, o azul aqui, né, azul meio verde, vai no de cada um. É uma associação em paralelo, ou seja, 8 dividido por 4, a gente vai ter uma impedância de 2 ohms por caixa, e a potência ela é dividida de forma igual. Então 3, 3, 6, 9, 12. E aí você continua com o teu sistema ok, bem equilibrado. A impedância de saída do amplificador deve ser igual ao resultante das ligações dos alto-falantes, tá? Então, no caso aí, eu tinha 888 dividindo 2, 2, 2, 2. Então, 12 dividido por 4 igual a 3 watts por caixa. 3 watts por caixa. E é isso aí, pessoal. Tomando esses cuidados, né, fazendo o cálculo, a divisão de potência, né, principalmente tomando esses cuidados com os amplificadores, né, com o dimensionamento das impedâncias nos amplificadores e nas caixas, você garante aí a qualidade do teu som, a uniformidade. Então você sabe que todas as caixas estão recebendo a mesma potência, não corre o risco de uma caixa estar falando mais alto do que outra caixa, e que o seu sistema ele está seguro, não tem o perigo, porque o grande problema no sistema não balanceado, principalmente falando assim da parte de impedância, é porque toda vez a gente sabe que o som, né, a música, o Ministério de Louvor, quando ele está tocando, ele vai, né, você está ali tocando, então tem momentos que a música sobe, a música desce, a música sobe, a música desce, o instrumento está tocando dentro de uma média, em algum momento você tem um pico, né, e às vezes esse pico, eles têm variações, podem ser mais intensas ou menos intensas, mas pico é tudo aquilo que está acima da média, né, do som que está acontecendo naquele dado momento. O grande problema é justamente na hora desses picos. É a hora onde o alto-falante recebe uma informação, ele vai tentar reproduzir aquele pico, né, daquela onda sonora, reproduzir isso em forma, né, de som propriamente dito, e o amplificador ele vai requerer energia, né, porque é a energia que o amplificador empurra no alto-falante é que faz com que ele se movimente. Então, para reproduzir esse pico, ele vai precisar de mais energia para empurrar esse deslocamento de ar e reproduzir aquele pico. Então ele vai pedir energia ali, falando de uma forma bem grosseira, tá, pessoal? Desse amplificador. E é numa dessa onde o amplificador tenta alcançar, é onde muitas das vezes ele queima. Você força o funcionamento dele. Se você não chega a queimar, você tem um comprometimento do seu som, da qualidade do seu som, porque se o amplificador ele não entrega, logo o alto-falante não reproduz, e se ele não reproduz, ele não vai reproduzir com fidelidade aquele som, né, da informação que veio desde lá da fonte sonora. Então você vai perder qualidade no seu som. Parece, gente, assim que é quase nada isso, tem menor importância, é só ligar um cabo. Muita gente faz isso, às vezes com desconhecimento ou com falta de atenção, não se aplica assim o devido cuidado, atenção, né,
o carinho que essa parte ali da sonorização ela precisa, mas você vê o potencial que isso tem, né? A importância, como isso afeta o resultado final, né? No fim das contas. E às vezes você tem, cara, um baita investimento, equipamento, som, microfone, e você tá ligando os seus amplificadores, suas caixas de forma errada. Quando você tem um sistema ativo, você não tem essa dor de cabeça, esse tipo de preocupação, porque você está entregando ali um sinal de baixa impedância e o amplificador interno, que já está devidamente dimensionado, vai passar isso para frente. Aí a única questão é se a potência da caixa amplificada que você comprou, ela está de acordo com o que você pretende fazer ali, a quantidade do público, o tamanho do espaço e tudo mais. Mas fora isso, com relação a casamento, você não tem do que se preocupar. Agora, se você trabalha com caixa passiva, né, caixa sem amplificação e com amplificadores, isso é de extrema importância que você saiba, que você tenha o conhecimento sobre isso. Por quê? Porque é isso que vai ser o grande diferencial entre o sucesso e o fracasso do seu som, entre você ter a qualidade e você não ter a qualidade, entre você ter a segurança de que os teus equipamentos estão protegidos, né? Você não tem o risco de perder, de queima, né? Se entregar às vezes a potência errada, ou você forçar um trabalho ali do seu amplificador. Você não tem essa segurança, você não tem um respaldo de que isso você pode confiar e de que o som, cara, o teu som está em plenas condições de responder a toda aquela informação, a toda a tudo aquilo ali que você tem construído. Sem falar, pessoal, que às vezes você fez um investimento, comprou um bom amplificador e por uma ligação errada, você, cara, pode queimar o seu amplificador, né? E aí tem que mandar para consertar, às vezes, né, você tem garantia, se não tem, às vezes comprou, né, como é a realidade que eu sei de muitas igrejas, comprou usado, comprou de segunda mão e aí o que acontece? Não tem garantia, né? Na maioria das vezes isso não tem garantia. E queimou, e uma vez queimou, não tem mais o que fazer. E às vezes por não conhecer ou porque simplesmente não se atentou a fazer, a respeitar essa ligação. Essa coisa aqui não é um assunto dos mais populares, mas eu acredito que tem, cara, muita importância para aquilo que a gente se propõe ali fazer nos sons das nossas igrejas. Então, galera, fica aqui o alerta, fica aqui esse conteúdo, né? A intenção é que cada vez mais a gente tenha pessoas, né, conscientes, informadas a respeito disso e desempenhando aí. Você vê que não é nada de outro mundo, não é uma coisa que você precisa de um conhecimento tão aprofundado de eletrônica. Você precisa saber o que a tua caixa faz, o que teu amplificador faz, ligar da forma certa e fazer a sua continha ali, ó. Paralelo, então eu divido a impedância de cada um pela quantidade. Aí, sério, somo todo mundo. Olha que facinho, olha que bacana que é. Escolher qual desses tipos de associações são melhores para você e fazer a ligação e ir para comemoração aí com certeza do resultado bom que você vai ter. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte aqui, se inscreve, ativa os sininhos e espalhe esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você puder. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.